Olá, meu nome é Mauro Prez Maxuri, pode me chamar de Maxuri, sou instrutor do módulo de liderança transpessoal do Instituto Atitude Ahimsa, da pós-graduação de Psicologia Transpessoal. Minha formação foi como médico, pós-graduado em Psicologia Junguiana, há 26 anos instrutor da Condor Blanco Internacional com sede no Chile. Sou coach, consultor, mentor, autor do livro A Era dos Talentos e criador do método Passion and Talents para identificar e desenvolver os talentos e paixões das pessoas alinhado em propósitos na nova economia. Sou cofundador da ECP, Equipes com Propósito. Você pode encontrar mais de mim buscando na internet, Maxuri. Bem, nós vamos falar aqui sobre liderança transpessoal. Se liderança é a capacidade de influenciar alguém, ou um grupo de pessoas, ou uma equipe, uma empresa, uma organização, talvez um país, ou o mundo, a capacidade de influenciar outros a realizar algo que tem que ser feito, ou que é o melhor a ser feito. Inclusive, o primeiro nível da liderança a gente chama de autoliderança. Liderança de si mesmo, ser capaz de se influenciar a si mesmo de uma forma inspiradora, impactante, positiva, para alcançar suas próprias metas, objetivos, sonhos, propósitos. Pensar no que é o melhor para si mesmo, desde sua alimentação, ritmo de trabalho, estilo de vida, realização profissional, pessoal, etc. Então nós temos o primeiro nível de liderança, que é a autoliderança. Logo um outro nível que é liderança familiar, ou seja, da família, os amigos, né? A família do coração, a família biológica, nossa capacidade de exercer influência proposital, consciente. Ainda que tem pessoas que têm talento para liderança, ele sai natural isso. Mas essa capacidade de influenciar positivamente a resolver problemas, a realizar desejos, a preencher necessidades, e não só individuais, mas liderança você está influenciando o outro a realizar o que é o melhor para o todo, ou para uma família, para uma equipe de amigos, para um nível profissional, para uma equipe profissional, uma organização. E aí vai, um nível social, um nível ambiental, já pensando na sustentabilidade do planeta, tanto nas próximas gerações, o mundo que nós vamos deixar para eles, o bem-estar da própria natureza com seus reinos e da própria humanidade, sua evolução, né? Então pode ser uma liderança focada em progresso externo, progresso material, ou evolução interna, né? Um desenvolvimento emocional, mental, inclusive espiritual. E é aí que a gente toca o que é a liderança transpessoal, que vai além da pessoa, transpessoal vai além da pessoa, além do seu ego, porque essa liderança está focada no que é o melhor para o todo, para o sistema, para o holos, o holístico, ou seja, a integralidade, uma visão integral. O que é o melhor do ponto de vista corporal, material, emocional, mental, espiritual, para o todo. Então, tem um paralelo no que é o nosso organismo. Por isso a gente diz também liderança orgânica, liderança evolutiva. Então, se a gente observar o nosso organismo, são trilhões de células trabalhando juntas num organismo saudável, né? Trabalhando cooperativamente, e as células elas se especializam e juntas com outras especialistas na mesma função ou nas mesmas funções, elas trabalham em equipe. Mas não é todas da mesma. Se você pegar o fígado, por exemplo, o pulmão e etc., cada um dos órgãos não é todas o mesmo tipo de células. Tem vários tipos de células ali que em conjunto trabalham em equipe para exercer o propósito do fígado, o propósito do coração, o propósito do cérebro. E esse conjunto, quando funciona em harmonia e cada célula, cada órgão e cada sistema de órgãos trabalha para o bem do todo, isso que a gente chama homeostase, isso que a gente chama saúde, né? Então,
o organismo nosso é super complexo, muito complexo. Por mais que a ciência, a medicina estude nosso organismo, sempre está descobrindo mais, é muito complexo. Mas funciona com uma simplicidade maravilhosa, né? E funciona a partir de uma força que está além do próprio físico, além do químico. Só pelas leis físico-químicas não se explica como funciona em harmonia e como se forma e adquire forma e função esse organismo, né? Então, por isso, e bom, já tem provas que mostram que existe esse campo eletromagnético, essa aura, e existe a alma, inclusive a telepatia já está comprovada cientificamente, então nosso pensamento viaja através do tempo e do espaço, enfim. Temos o que o psicólogo Carl Jung chamou de self, o si mesmo, que é um eu que nós temos, que não é o nosso eu ego, não é o nosso eu inferior que se vê separado do todo e que se identifica com seu corpo, sua história pessoal, suas experiências, mas que temos um outro eu no nosso supraconsciente, né? E normalmente estamos inconscientes desse eu, e que é o nosso verdadeiro eu, é a nossa essência divina, e esse eu se comunica conosco através de sonhos, intuições, sincronicidades, fantasias, paranormalidade, e esse eu, ele não busca como o eu inferior, o ego, a sobrevivência simplesmente, a comodidade, o conforto, a qualidade de vida. Esse eu busca um propósito evolutivo, é usar o corpo para uma experiência que vai além do corpo, para um propósito, para manifestar princípios divinos. Então, esse que é o nível transpessoal. Então, quando a gente fala de uma liderança transpessoal, estamos falando da nossa capacidade de nos influenciarmos a nós mesmos, influenciar aos demais em distintos níveis, familiar, profissional, social, ambiental, em todo esse conjunto orgânico, físico, material, emocional, mental, espiritual, e alinhando esse eu inferior com o eu superior, alinhando a essência nossa, que é imortal e por isso não tem esse medo de morrer, esse instinto de sobrevivência, e ela está para ter uma experiência de êxtase, de alegria, de celebração da vida, de brincar e rir, de expressar criatividade, co-criar com Deus, essa parte artística, essa parte talentosa nossa, e de servir, contribuir com o melhor para o todo, como num organismo, provocando uma evolução num nível de complexidade cada vez maior e mais benéfico e mais consciente, alinhado com o eu inferior que é o guardião do corpo, para cuidar do corpo, junto com seus instintos, né, para cuidar da sobrevivência e do progresso, que é uma base para a evolução, em equilíbrio os dois. Então, olha só, isso é a liderança transpessoal, e isso é o que eu ensino no módulo, que é várias e várias horas, né? São mais ou menos aí uns 2 dias no presencial e agora adaptando para o online, mas são várias e várias horas em que eu transpasso a teoria e também práticas, técnicas de como você pode despertar e exercer essa liderança transpessoal na tua vida. E agora nesses tempos de crise, coronacrise, né? Crise do coronavírus, do Covid, todo o impacto socioeconômico que isso está trazendo, e muitos negócios quebrando, outros que perigam quebrar, é uma crise de liderança no mundo, né? Porque esse tipo de coisa acontece porque as pessoas têm o sistema imunológico fraco, porque não sabem liderar seu próprio conjunto físico, emocional, mental e espiritual, então sofrem de pânico, né? De medo, de ansiedade, de estresse, então nas organizações isso se multiplica, né? Os líderes que não sabem como lidar também com as equipes, como poder ajudá-las a ter um sistema imunológico forte, a ter uma blindagem emocional, mental e espiritual forte,
não são nem exemplo disso para inspirar, para engajar, né? A maioria dos líderes. Então, é uma crise de liderança, porque se você olhar, né, o sistema de saúde dos países, do nosso país e de outros em geral no mundo, tem os países que têm um sistema de saúde muito melhor, mas no nosso país o sistema de saúde já deixa muito a desejar, não é isso? Educação, saúde e tantas outras partes da nossa sociedade, por falta dessa liderança com visão transdisciplinar, com visão transpessoal. E Frederic Laloux, que é um grande estudioso da evolução das organizações, ele trouxe num livro que eu recomendo, se você ainda não leu, Reinventando as Organizações, ele trouxe os níveis evolutivos das organizações e diz que agora o nível evolutivo, que é o próximo passo, é o TEAL, é o turquesa, que está baseado em 3 pilares, e um deles é que uma empresa, hoje em dia, ela tem que ter propósito evolutivo. E a geração millennial, que cada vez é a maior parte de consumidores do país, a geração millennial, eles pedem isso, eles querem só trabalhar para uma empresa, ou ter uma empresa, consumir de uma empresa, comprar seus produtos e serviços, se há um propósito evolutivo. Eles têm, a geração milênio está trazendo essa transformação, porque a geração anterior, de mais focada no dinheiro como propósito, e um egoísmo, competição acirrada, né? Um capitalismo de rapinha, como a gente fala, em vez de agora é um capitalismo consciente, um consumo consciente, um negócio com propósito evolutivo, né? 3 pilares: propósito evolutivo, visão integral e gestão integral dessa integralidade, e autogestão, equipes autogerenciadas, então uma hierarquia horizontal com equipes colaborativas que se autogerenciam, e líderes não são os que comandam e controlam, os líderes são os que apoiam essa autogestão, desenvolvem na equipe essa capacidade de ter responsabilidade, liberdade para se autogerir, ter essa autoliderança de equipes. Então, a liderança transpessoal ela é fundamental para essas novas organizações, que é um novo nível evolutivo das empresas. E posso dizer que essa crise do Covid, do coronavírus, veio acelerar essa evolução, porque estava insustentável o tipo de negócios que o mundo estava tendo, de autoconsumismo, produção de lixo, destruição da natureza, trabalho sem propósito, quanta gente depressiva, suicídios, câncer e muitas coisas, empresas que só por querer ganhar dinheiro intoxicam as pessoas, né, contaminam pessoas, meio ambiente, matam animais. Então é muito sofrimento que foi causando, e a natureza ela está saturada e está reagindo, né? E esse vírus talvez seja parte dessa reação, ou se foi uma criação humana, mas foi permitido pela evolução do planeta, porque o mundo precisava dessa parada, né? E agora tem que reinventar tudo. E a gente precisa de uma sociedade sustentável, uma sociedade transpessoal, com propósito evolutivo, com integralidade, com autogestão colaborativa. Precisamos de novos sistemas, ferramentas, mas tudo começa com a consciência, com um paradigma, com um sistema de crenças e as emoções e sentimentos que os pensamentos provocam. Se você tem um padrão de pensamento de escassez, você vai ter uma emoção de medo e de raiva e vai querer comandar, controlar, competir. Se você tem uma consciência de abundância, você vai querer compartilhar, você vai querer colaborar, entende? Você vai sentir amor, você vai sentir valentia, valor. Então são paradigmas muito diferentes e tem que começar desde os líderes das organizações e dos governos, essa nova mentalidade, mindset, com esse novo sistema emocional, e desde aí que vem então, qual é o melhor sistema de gestão empresarial, de produção, né, de produtos, de prestação de serviços,
de gestão de pessoas, ferramentas de processos, enfim, todas as técnicas, ferramentas, toda essa parte prática vem em consequência, né? Inclusive uma nova economia, um novo sistema monetário, um novo sistema social, e aí vai se redesenhando toda a sociedade, um novo tipo de escola, de educação, muito melhor do que essa que tem, um sistema de saúde, tudo com essa visão transpessoal, transdisciplinar. Nós precisamos evoluir, esse é o próximo nível de evolução. Se a gente não dá esse passo, provavelmente a humanidade se autodestrói. Tá? Então, eu sei que a mídia tem falado muito, o vírus, as mortes, mostrado, mas eu tenho experiência suficiente para saber que isso é apenas um sintoma, não é a causa. É um reflexo de um mau funcionamento de nós como seres humanos no planeta. Tá? Tanto da nossa parte animal, nossa parte humana e nossa parte divina, porque nós temos essas três partes dentro de nós como seres humanos. Então, se você quer saber mais, te convido a participar do módulo de liderança transpessoal do Instituto Atitude Ahimsa e, inclusive, de toda a pós-graduação de psicologia transpessoal e você poder, tanto presencialmente quanto virtualmente, nos meios digitais, tecnológicos, você poder exercer essa liderança transpessoal, transdisciplinar, para poder ajudar na transformação do mundo. Ok? Perto desse vídeo deve ter algum link para você dar o próximo passo nessa direção. Um abraço, nos vemos.